O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, de sua mulher e seus filhos, de seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? E se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, esse 23º domingo do tempo comum nos traz uma liturgia que, se não for compreendida e se for tomada ao pé da letra de modo fundamentalista, pode nos causar espanto ou até um certo temor diante daquilo que Jesus diz. A radicalidade do Evangelho é uma verdade, mas claro que para compreender essa liturgia, esse Evangelho de hoje, nós precisamos tomar nota do contexto, para que a gente compreenda o porquê Jesus disse isso e o que ele quis dizer em cada uma das recomendações para aqueles que desejam ser seus discípulos. Fato que no início do Evangelho traz uma informação que é muito importante para a gente compreender. Conta-nos que grandes multidões acompanhavam Jesus e ele se volta para essa multidão para exortar e ensinar. É muito próprio de Jesus ser muito transparente, ser muito verdadeiro e querer que as pessoas de fato o conheçam assim como ele é. E vejam o que a multidão esperava de Jesus. Aqui a gente tem que saber que Jesus desce para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele vai ser julgado, condenado, morto e vai ressuscitar. No entanto, no imaginário de grande parte da multidão, havia uma narrativa somente de que o Messias
faria grandes milagres, teria grande poder, seria alguém para, de forma profunda, tocar o nosso interior, muitas vezes na cabeça da multidão, e até nos dias de hoje, ficar satisfazendo as nossas motivações e sempre à nossa disposição para que a gente tenha alegria de viver. E vejam que então nós temos aqui Jesus se voltando para a multidão e começando a dizer qual é o projeto de vida daqueles que devem segui-lo, tirando essa ilusão do poder, do prestígio, do milagreiro. Eles imaginavam que Jesus, chegando em Jerusalém, tomaria o poder, seria um homem de grande prestígio, e não, ele vai para a cruz. E vejam que então, a primeira fala de Jesus: se você não for capaz de me colocar como prioridade na sua vida, você não tem condição de ser meu discípulo. Por que Jesus diz isso? Há, na verdade, um costume humano, e nós trazemos e herdamos isso, que é o famoso apego. A gente às vezes acaba se esquecendo que todas as nossas relações, elas são, na verdade, emprestadas, e elas não podem nos impedir de chegar a Deus. A partir do momento que qualquer pessoa, pai, mãe, filho, esposa, marido, dificulte o outro do seu encontro com Deus, tem alguma coisa errada aí que precisa ser revista. Porque vejam, todas as nossas relações são emprestadas. E que jeito que nós nascemos? Sozinhos. Que jeito que nós vamos morrer? Sozinhos. E nesse sentido, se no meio nós não aprendermos que Cristo, que o próprio Deus, deve ser prioridade e que ninguém deve nos impedir de encontrá-lo, a gente acaba estando em caminho duvidoso do discipulado. Ser discípulo é priorizar Deus. Ele é o primeiro, Ele é o único Senhor. E os nossos apegos, muitas vezes, acabam gerando mais sofrimento e mais dor do que, na verdade, sentido para a vida. Então, a primeira regra: o outro, o pai, a mãe, a esposa, o marido, os irmãos, os filhos, são pessoas que vêm para somar na nossa vida. Se divide, tem alguma coisa errada. E se eu faço opção pelo outro e não por Cristo, eu não tenho condição de ser seu discípulo. No segundo ponto, Jesus vai dizer sobre a cruz e o seguimento. Aí ele diz: se você não for capaz de tomar a cruz de todo dia e andar atrás de mim, não tem condição de ser meu discípulo. Aqui vale a pena a gente entender que a cruz não tinha só o sentido de morte ou de paga de bandido para o Império Romano. A cruz aqui também era um símbolo de prontidão, de estar atento, de estar alerta, até porque os crucificados eram crucificados de pé, e o estar de pé é um símbolo e uma atitude de prontidão. Então Jesus diz assim: olha, na vida a gente tem que assumir a condição de prontidão, até mesmo se for exigido de nós o testemunho de dar a própria vida. E aí, aqui, eu abro um parênteses sério e muito importante quanto ao mercado religioso que a gente tem vivido nos nossos dias. Qual é o discurso que muitas vezes a gente escuta? Ah, eu não tinha nada, aí hoje eu tenho um carro, uma casa e sou um empresário. Olha, se você é amado de Deus, você vai prosperar. E aí, isso vai gerando nas pessoas
crenças mentirosas. Isso é mentira, minha gente. Não quer dizer que seguir Jesus Cristo nós não teremos problema, dificuldade, dor e sofrimento. Quem propõe isso, ou quem acaba dizendo isso ao outro, está querendo ganhá-lo, sobretudo por meio de um Deus que é morno, que é mais ou menos, que tem que atender os nossos caprichos. Não é o Deus de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: tome a cruz de cada dia e me siga. Perceba que Ele não promete riqueza, poder, prosperidade, nada disso. Ele só diz: fique pronto e me siga. E seguir Jesus aqui, Ele deixa muito claro que é andar atrás dele. O andar atrás de alguém era um costume, sobretudo os alunos seguiam um mestre. Então Jesus está dizendo: vocês não vão andar nem na frente, nem no lado, nem em cima, nem embaixo, atrás de mim. Então, a prontidão de vocês deve ter a mim como referência. Então veja, é claro que aqui Jesus está dizendo: eu sofri, eu vou sofrer. Por que vocês acham que vocês vão ser isentos disso? Porque me seguem. Então, em momento nenhum, Jesus faz promessa mentirosa, e pelo contrário, Ele é muito transparente em dizer para os discípulos: me seguir não vai ser só mar de rosa, só alegria, só conquista. Não, vai ter desafio, luta. Só que quando a gente segue a Cristo, a gente tem uma referência. Porque mesmo diante da perseguição da cruz, Ele ressuscita. E nós, se seguirmos, estaremos diante da ressurreição. Não adianta querermos pular a cruz. Tem gente que não gosta da cruz. Pula ela, joga ela fora. Não, a cruz é parte da nossa condição e fundamental para chegarmos à ressurreição. Por isso temos que assumi-la e seguir Jesus. E seguir Jesus, na verdade, é observarmos que a gente segue aquilo que Ele fez. E fica-nos muito evidente que muitas vezes não é seguir aquilo que é falado, mas aquilo que é feito. Então, Jesus fez grandes coisas e, portanto, é o nosso mestre. E aí, por fim, Ele vai dizer: se você não desapegar de tudo aquilo que passa, você não tem condição de ser meu discípulo. Aí Ele diz: você precisa renunciar tudo o que tem para me seguir. Aqui, Jesus não está criticando nós vivermos bem, termos boas relações humanas, não. Ele só está lembrando cada um de nós que o problema é quando o outro ou as coisas passam a nos impedir de encontrar a Deus. E a gente fica acumulando, fica apegado, fica achando que o sentido da vida está em poder, em bens, em prestígio, em conta bancária, em imóveis. Minha gente, quando a gente tem clareza e consciência que tudo é emprestado e que a gente não leva nada, a gente tem uma liberdade enorme em viver bem, mas viver com consciência de que a nossa vida, muito mais do que ter, muito mais do que poder, muito mais do que nos apegarmos a pessoas, é procurar um sentido sempre olhando Jesus como caminho, verdade e vida. Parece uma palavra dura, mas não é. É uma palavra de muita clareza. Jesus é muito transparente. E a transparência dele nos faz entender que ele não engana ninguém. Ele não faz falsos projetos. Ele, na verdade, não fica iludindo as pessoas para agradá-las e elas caminharem atrás dele. Ele é muito sincero em dizer: para ser meu discípulo, você precisa ser livre, ter a mim como primeiro.
e não se apegar a nada e nem ninguém, porque o sentido da vida não está naquilo que passa, mas está naquilo que não passa. Por isso a gente cantava no Salmo: Senhor, dá-nos a sabedoria para sabermos contar os nossos dias e percebermos que nós temos um tempo, e nesse tempo somos chamados, sem dúvida nenhuma, a construir aquilo que não passa. O que não passa? O bem que fizermos, a mão que estendermos ao outro, a caridade que sobretudo eleva o outro da situação de dor. Isso não passa, isso nos faz melhores, isso nos faz discípulos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.